grande dilema do escritor é finalmente terminar o seu trabalho. Mas como a gente faz isso? Como a gente consegue terminar um livro? Bianca, eu começo várias histórias, eu tenho várias histórias na minha cabeça, mas eu nunca consigo finalizar uma. Como eu faço? Fique nesse vídeo que eu vou responder pra você. Oi gente, eu sou Bianca Pompeu e seja bem-vindo ao meu canal. Primeiramente, antes da gente responder a nossa pergunta, acho que é o grande medo de todo escritor nunca conseguir terminar alguma coisa. Principalmente porque quando a gente é iniciante, a gente fica muitos anos sem terminar nada. Fica realmente aquele ciclo de começar uma história, parar na parte boa ou na parte mais chatinha dela, e aí você não termina. Bem, antes disso, eu quero mostrar pra vocês o que chegou aqui. Eu recebi esse livro aqui, que é da Lila, que é da editora Delirium. Ele foi um projeto do Catarse que eu apoiei. E olha, tem verniz localizado, é muito bonito. Como vocês podem ver, ele tem algumas imagens, gente. Olha esse livro, que lindo. Tem até ilustração. É de um capricho esse livro que eu fiquei muito apaixonada. Olha a lombada, como que é. Tem um coraçãozinho, eu não sei se vai focar. Tem um coraçãozinho aqui que é o charme. Esse livro é muito bonito. Eu vou ler e vou contar pra vocês depois o que eu achei. Eu achei ele perfeito, acho que tá um acabamento muito bom. Também ganhei esse marcador e esse adesivinho. Muito fofo, né? É de um projeto nacional de uma amiga minha do Instagram. Então, vou lá conhecer mais sobre o livro. O Catarse já foi, mas ainda tá à venda na editora Delirium o livro. Então, se vocês se interessarem, é uma recontagem de Alice do País das Maravilhas. Eu sei que tem fantasia, eu sei que é tipo uma fantasia mais... é misteriosa, você não sabe se tá acontecendo, o que não tá acontecendo, é uma coisa mais, sabe? Eu gosto bastante de livros assim, que te confundem. Bem, mas respondendo a pergunta que esse vídeo veio pra responder, muitos escritores falam que o planejamento é o essencial. Você tem que planejar dos mínimos detalhes pra conseguir terminar um livro. Outros dizem que você tem que regar. É como um jardim. Você vai regando aos pouquinhos e aí a sementinha vai florescendo. E aí não tem muitos planejamentos, é mais movido pela inspiração. E tem eu. Eu digo que pra você conseguir terminar um livro, você tem que estar 100% e completamente apaixonado pela sua história. Não tem como você terminar algo sem estar amando aquele mundo, sem ter uma visão de Deus para aquele mundo realmente, em que você sabe tudo, em que você não precisa saber todas as cidades, todos os continentes, todas as raças que existem naquele universo se for uma fantasia. A Cristal Latina, minha cachorrinha. Mas, se for um romance, você também não precisa saber qual foi o passado inteiro da protagonista, onde ela estudou, com quantos anos ela beijou, com quantos não sei o que, e tudo. Qual foi a melhor amiga dela, a primeira decepção. Você não precisa saber especificamente antes de começar a escrever. Isso você vai descobrindo. Se você precisa de uma vila que tenha certos tipos de pessoas asiáticas, vamos falar assim, que é fundamental para elas serem asiáticas e terem um certo tipo de comida. Tô inventando, tá? Que cura uma coisa que seu protagonista precisa curar porque o amigo de viagem dele foi infectado por essa doença. Você vai criar no meio da história. Você vai saber, no planejamento que você fizer, o que vai acontecer. Você vai saber assim, meu protagonista acaba achando uma espada mágica. Soldados vermelhos atacam a vila onde ele mora e matam todo mundo. Ele é aprendiz de ferreiro e aí ele tem que fugir e o amigo dele acaba fugindo com ele. E durante essa fuga, o amigo dele acaba caindo em uma planta venenosa, muito mortal, que começa a te dar bolhas pela pele e que elas explodem. E aí ele precisa ir para aquela vila de asiáticos, porque o solo deles, que eles plantaram, que eles irrigaram, tem um tipo de minério ou alguma coisa orgânica que cura isso. Então ele precisa ir lá.
enquanto você sabe disso, você não sabe os nomes daqueles personagens que vão aparecer, você não sabe quem vai aparecer, o que vai acontecer, se eles vão querer dar o alimento pro amigo do protagonista, se eles vão conseguir chegar lá sem nenhum arranhão, sem nada, sem algum empecilho, entendeu? Você não sabe disso, você sabe mais ou menos. Você pode fazer um roteiro grande, mas eu acho que não precisa se prender a isso. Você faz dos fatos. Esse aqui é o roteiro do segundo livro de O Amuleto da Sorte, Objetos Malditos, que é o EGN, que eu não posso falar o nome. Esse aqui é o segundo roteiro do segundo livro, né? O primeiro roteiro do segundo livro. E ele é assim. Tem capítulos, dividi e anotei tudo. Mas esse aqui, apesar de estar bem grande assim, não tá especificado o que vai acontecer muito, entendeu? Tipo assim, são poucas coisas que eu quero. Não tá especificado. Você vai descobrindo isso durante a escrita. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes. Você tem que estar tão apaixonado pela sua história que você quer escrever pra descobrir o que vai acontecer. O Amuleto da Sorte, vocês sabem que demorou mais de 5 anos pra ser terminado. Por quê? Eu não focava só nele, tá bom? Eu ficava com vários projetos paralelos. E aí eu ia pra um, ia pra outro, depois eu cansava, ia pra outro. Você pode fazer isso. Eu fiz muito isso nos meus 10 primeiros anos de escrita, porque eu não conseguia terminar nada, eu me cansava fácil, porque às vezes eu não sabia como dar continuidade. Então, você pode fazer isso. Se você é um escritor muito jovem, tipo, faz pouquíssimo tempo que eu escrevo, Bianca, tipo, menos de 2 anos, fica relaxado. Você vai ter a fase de conseguir terminar algo. Tem escritores, por exemplo, eu sei que a Ana Beatriz Brandão, que é escritora de Sombra de um Anjo, Sob a Luz da Escuridão e O Garoto do Cachecol Vermelho. Ela começou a escrever com 14 anos, eu já vi entrevistas, se eu não me engano. Ela terminou muito rápido os livros, ela vomitou realmente os livros, ela não sabia como fazer, mas ela é um caso à parte, todo mundo queria ser assim, todo mundo queria ser assim, entendeu? Mas muitos escritores demoram muito. George R. R. Martin é o exemplo mais corriqueiro. Stephen King fala que ele demorou muito pra finalizar os primeiros projetos dele, que eu já li sobre a escrita, mas que agora ele tenta terminar um livro a cada ano, entendeu? Finalizar um livro a ano. Isso é de praxe. Você vai fazer isso. Quanto mais tempo você tiver, mais você vai conseguir escrever. Eu, por exemplo, eu já terminei livros, mas eram livros que demoravam tipo 6 anos, 5 anos. É muito tempo. E eu sempre pulava de um para outro. Mas esse ano 2020 eu terminei o Amuleto da Sorte no início, né? Finalmente, depois de 5 anos eu finalmente terminei. E eu também escrevi a LDT, que tem o diário de escrita aqui no canal, se vocês quiserem. Também é um sobrenatural fantástico. Eu gosto muito de escrever sobrenatural fantástico. Também terminei ele, que é o primeiro livro ou a primeira parte. Eu falo primeira parte porque eu dividi em 4 partes, mas eu não sei se vão ser divididos em 2 livros, ou vão ser 4 livros, ou vão ser 1 livro. Então eu não sei. Mas a primeira parte eu terminei, que eu falo que é o livro 1. Então eu terminei 2 livros esse ano. É muito pra mim, entendeu? Que não terminava nada e demorava 5 anos pra escrever. É muito, gente. É uma coisa muito avançada, entendeu? Então, não se obrigue a terminar. Vai lá e escreve. Se você for daqueles que nem o Rafael Montes, que tem que escrever o próximo capítulo depois de ler tudo que escreveu, faça isso. Se você for que nem eu, que quando fica muito tempo sem escrever, eu tenho que reler tudo e aí eu escrevo. Mas quando eu não fico muito tempo sem escrever, tipo, eu fico uns 3 dias sem escrever, aí eu não preciso ler tudo de novo. Tô falando, tipo assim, mais de semanas, umas 3 semanas sem escrever, daí eu preciso reler tudo de novo. E eu volto e escrevo. Eu não escrevo todos os dias, mas eu aconselho você a tentar fazer. Eu já fiz, a LDT foi escrito em uma fase que eu tava tentando escrever todos os dias. Não consegui todos os dias, mas eu escrevi muito naquele mês. Tem no diário de escrita lá. Mais do que vários outros meses pra trás que eu não contava, entendeu? O segundo de Objetos Malditos tá sendo escrito, eu comecei a escrever e já tô escrevendo todos os dias desde quando eu comecei e tá fluindo muito bem. Eu cheguei a 5.000 palavras, isso é pouco, mas eu acabei de começar, tipo, 4º dia. Então, é muito bom. Você tem que fazer isso. Pra terminar um livro, é difícil, é complicado. E eu te falo,
livro, você vai terminar ele, mas ele não vai ter terminado. Porque o Amuleto da Sorte, que esse bebezinho aqui, eu revisei mais de 10 vezes. 10 vezes, mudando as coisas mesmo, apagando o capítulo e reescrevendo. Porque eu comecei com 16 anos, então hoje eu já não era a mesma pessoa. Não fale assim, agora que eu terminei, tá terminado, acabou, tá lindo, maravilhoso. Não, seu trabalho só começou. Quando eu tava revisando, era isso, gente. Eu escrevi, aí eu fiquei uns 3 meses sem tocar nesse livro, enquanto eu escrevi a LDT. Quando eu voltei e reli, eu vi as partes que eu achava que faltavam, umas partes muito jovens, alguns diálogos não muito estruturados, meio falhos. Então eu já notei que eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu acho isso uma ideia muito boa. Eu peguei o meu livro, coloquei no tablet, no Kindle, né? Mandei no meu aplicativo do Kindle. Isso ajudou muito a você visualizar como um livro. Eu também antigamente imprimia, então eu ficava lá rabiscando o livro. E depois que você já tem o livro na sua cabeça, você sabe quais as partes vai querer mudar, quais capítulos você vai querer mudar. Por isso que eu digo que é muito bom você definir os capítulos. Nesse capítulo acontece tal. Então você vai escrever o que vai acontecer nesse capítulo, para quando você ler e lembrar dele, você vai saber exatamente o que aconteceu no capítulo. Eu apaguei muita coisa de Amuleto da Sorte que eu achava que não tinha mais nada a ver, que era só palavra a mais, só encheção de linguiça. Então não ache que escrever um livro de 500 páginas no Word, você vai ser um escritor maior. Não, gente. Não. Quanto menos você escrever, é nas pequenas coisas que tem as grandes histórias. Então, quanto menor for o seu livro e mais coisa acontecer, melhor ele vai ser. Porque não adianta ser um livro de 600 páginas. Não tô falando desse, que eu não terminei de ler esse ainda. Não adianta ser um calhamaço e não acontecer nada. Então, assim, utilize as suas páginas. Pense nelas de uma forma assim. Essa página tem que valer a pena pro leitor virar. Isso vai te dar uma abertura muito grande. Vai fazer você parar de olhar quantas páginas tem e querer escrever mais, querer ficar com um livro de 300 páginas. Gente, existe a diagramação. O Amuleto da Sorte, ele tinha 182 páginas no Word. Ele ficou com 252. Você entendeu? A diagramação vai aumentar seu livro, bebê. Você pode escrever pouco e contar muito. A minha dica é escrever todo dia, é focar muito na sua história e ser apaixonada por ela. Sempre quando você for dormir, eu começo a pensar na minha história, como se fosse um filme na minha cabeça, e às vezes eu sonho com ela. Há muitas coisas que o nosso subconsciente faz. Você sonhar com o que aconteceu. Objetos Malditos 2, eu descobri o plot sonhando. Porque toda vez quando eu ia dormir, eu lembrava dele, aí eu ficava passando na minha cabeça o que ia acontecer e tal. Porque o livro 1 eu já sabia inteiro, então eu precisava pensar no livro 2. Eu ficava pensando e aí vinha. Ou eu dormia e aí sonhava. Nossa, eu sonhei com sonho. Eu fiquei com medo do meu sonho. Então, é isso. Meu conselho é esse. E eu espero muito que vocês gostem. Não tem como eu falar uma fórmula mágica pra você conseguir terminar o livro. Gente, eu demorei mais de 10 anos. Tipo, 6 anos num, 5 anos no outro. Os outros que nem tem fala. Não tem uma fórmula mágica, mas é mais ou menos isso. Então seja apaixonado pelo seu livro e tente escrever todos os dias. Obrigada por ter assistido. Beijinho. Tchau, tchau.